Vamos agora voltar a falar da guerra de Israel e o Hamas, que completa 5 meses ainda essa semana, porque o exército de Israel disse que uma revisão inicial dos militares mostrou que a maioria dos palestinos mortos perto de um comboio que levava comida a Gaza morreu durante o tumulto dos moradores que fugiam ali, naquela situação de pânico. Inclusive, Israel nega ter atirado contra o comboio e diz que fez apenas disparos de aviso. Vamos conversar com o Américo Martins, que chega aqui para conversar conosco no Agora CNN, com mais detalhes, direto ao vivo de Israel. Américo, um bom domingo. O que a gente tem de informações a respeito dessas mortes, dessa cena terrível que a gente acompanhou? Olá, Renan, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse plantão de domingo. Eu falo aqui diretamente de um kibbutz chamado Nir Oz. E ali ao fundo, bem no fundo, na linha ali do horizonte, está a cidade de Han Yunis. Ali já é a faixa de Gaza. Eu estou exatamente a 1,6 km da fronteira de Israel com a faixa de Gaza. Aqui, Renan, é possível ainda a gente ouvir os bombardeios das forças de defesa de Israel contra posições lá na faixa de Gaza. Han Yunis é uma cidade que já fica mais próxima do sul da faixa de Gaza, mais perto de Rafah, aquele ponto na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito. E daqui, como eu disse, a gente consegue ainda ouvir os bombardeios que continuam depois desses 5 meses de guerra, os bombardeios israelenses lá na faixa de Gaza. Renan, essas investigações, esse caso que você relatou, de mais de 100 palestinos mortos e mais de 700 que ficaram feridos na quinta-feira, quando eles, famintos, estavam tentando buscar comida num comboio de caminhões que entrou com ajuda humanitária, não muito longe daqui, inclusive um pouco mais ao norte daqui. Esse episódio acabou causando uma grande indignação internacional. Muitos governos pediram uma investigação completamente independente e com a responsabilização dos eventuais culpados. As informações que chegam da faixa de Gaza é que as forças de defesa de Israel teriam aberto fogo contra os palestinos que estavam tentando, segundo as forças de defesa de Israel, saquear a comida daqueles caminhões. Agora, as forças de defesa de Israel relataram hoje que essa investigação deles, uma investigação ainda dos militares israelenses, não é essa investigação independente que vários governos pediram, essa investigação inicial do exército israelense diz que esses palestinos teriam morrido no tumulto, teriam sido pisoteados ou feridos ali ou mortos pela própria multidão que estava tentando fugir de tiros que seriam, segundo as forças de defesa de Israel, apenas um alerta para os palestinos. Mas a gente tem informações também, inclusive de organizações como a Organização Mundial da Saúde, de que vários dos feridos que estão sendo tratados nos hospitais lá dentro da faixa de Gaza foram feridos a tiros. Então nós temos duas narrativas muito diferentes aqui. Os palestinos dizendo que as forças de defesa de Israel abriram fogo diretamente contra essas pessoas estavam em busca basicamente de mantimentos para eles e para as famílias, e as forças de defesa de Israel dizendo que atiraram apenas para o ar, embora a gente tenha também essa informação de que feridos a bala estão sendo tratados desse episódio lá na faixa de Gaza. Como eu disse, vários governos, como por exemplo o governo francês, o governo da Alemanha e vários outros, pediram uma investigação independente com a responsabilização de quem quer que tenha dado ordens para isso, se de fato foi uma ordem, né, das forças de defesa de Israel. Esse caso causou muita polêmica aqui em Israel, muitos israelenses e os porta-vozes do exército israelense dizendo que eles não atirariam para matar nesses palestinos que estavam famintos em busca de comida. Mas uma indignação geral aconteceu e acho que só vamos ter uma resolução firme desse evento quando tivermos mesmo uma investigação independente, Renan. Américo, aproveito a sua presença aqui com a gente. Vendo essa cena e você relatando para a gente ainda os sons de bombardeios, eu me lembro no início desse conflito, né, parece que a gente está vivenciando
o mesmo cenário, você contando de bombas caindo, enfim. Eu queria que você nos trouxesse, por favor, Américo, um apanhado do seu olhar. Qual que é a situação nesse momento, 5 meses após o início da guerra? Qual que é a sensação das cidades pelas quais você percorre, o sentimento mesmo da população? Porque me parece, né, ouvindo o seu relato daí e de tudo que a gente vem acompanhando, que nada mudou e que a gente está muito distante de um cessar-fogo e de um fim, de fato, dessa guerra. Renan, excelente pergunta e nós estamos muito longe de um cessar-fogo. As informações que estão circulando aqui em Israel dizem que o Hamas teria passado umas últimas exigências para Israel e que estaria caminhando uma proposta inicial para a libertação de 40 reféns que continuam aqui, continuam na faixa de Gaza ali, continuam nas mãos do grupo islâmico Hamas. Eles liberariam 40 desses reféns, em troca os israelenses liberariam 400 palestinos que estão nas prisões israelenses, talvez até alguns líderes das organizações palestinas, como o Fatah, eventualmente até alguém do Hamas também. E isso levaria a uma trégua de 6 semanas. Não está nada garantido, mas é o que se fala muito fortemente aqui em Israel. Agora, indo direto à sua pergunta, o que mudou de fato? Veja, primeiro, a situação em Israel, neste momento, é mais segura, porque as forças de defesa de Israel estão combatendo lá dentro, na faixa de Gaza. Toda a atenção, neste momento, está lá no território palestino da faixa de Gaza. Este kibbutz que eu estou, já vou até mostrar um pouco como ficou o kibbutz. Ele foi um kibbutz que foi atacado pelo Hamas naquele dia 7 de outubro. Eles invadiram várias casas aqui. Teve pessoas aqui desse kibbutz que foram também sequestrados, estão lá na faixa de Gaza, mas é uma situação muito mais controlada e calma do que há 5 meses. Eu visitei outros kibbutz quando eu estive aqui em outubro e você só poderia se deslocar nessa região aqui, tão perto da faixa de Gaza, com apoio do Exército. Era uma zona militar fechada. Já não é o caso. Você não me vê, por exemplo, com o colete à prova de balas ou com o capacete, porque a capacidade do Hamas de enviar os seus mísseis lá da faixa de Gaza para cá foi muito diminuída por conta, obviamente, das operações militares das Forças de Defesa de Israel. O país não é um país que está em normalidade ainda, é um país que está em guerra aqui em Israel, mas é muito mais tranquila essa situação neste momento no território israelense do que, obviamente, na faixa de Gaza. Você vê presença do Exército aqui nessa região ainda, com um pouco menos de intensidade do que eu vi em outubro, e você vê muito mais gente nas ruas, inclusive, muito mais carros, muito mais pessoas transitando, muito mais trânsito. E em outubro, isso daqui estava praticamente tudo paralisado. Essa região inteira aqui não tinha ninguém, estava tudo absolutamente esvaziado. Agora, lentamente, as pessoas começam a voltar aqui para o kibbutz. Eu vou aproveitar, Renan, e mostrar para vocês um pouco de como ficou aqui essa destruição na região. Só um segundo. Olha, Renan, esse é um cenário aqui no kibbutz, uma destruição muito grande que foi feita nesse local aqui, quando os militantes do Hamas invadiram o kibbutz. Você vê ali aquela casa na frente queimada, foi alvo de mísseis, inclusive, muita coisa destruída aqui pelo Hamas. Isso continua nesse estado, um estado de destruição. Obviamente que neste momento a guerra acontece na faixa de Gaza e é lá que você tem uma destruição maior, você tem um grande número de mortos, mas aqui os kibbutz continuam sendo aí um legado aí do início dessa guerra. Então, veja, aqui foi uma das casas que foi completamente atingida pelo Hamas e destruíram tudo por aqui, Renan. Tá certo. Américo Martins nos abrilhantando aí com a sua participação aqui na CNN Brasil, trazendo pra gente imagens essas que vocês acompanham ao vivo, tá? 5 meses depois do início do conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas, a gente tem aí acompanhando o que ficou, o que sobrou de um kibbutz. Américo está aproximadamente 1 quilômetro ali da faixa de Gaza. Houve ainda muitos bombardeios e agora traz pra gente essas imagens do legado, do triste legado que sobrou desse conflito que, como o Américo nos trouxe, ainda está longe de ter
um desfecho, ainda está longe de termos um cessar-fogo e um fim dessa guerra. Mas dá uma olhadinha aí nas imagens que vocês acompanham do que sobrou de uma casa. Américo, você me ouve? Qual que é a sensação de estar num local desse? E, obviamente, as pessoas, elas não vivem mais aí. Todas elas tiveram de sair, obviamente, depois desse kibutz, foram para outros locais. Como é que tem sido a realidade dessas pessoas que viviam muito próximas da faixa de Gaza? Renan, em outubro isso daqui estava absolutamente deserto e tinha apenas a operação dos militares. Neste momento, algumas famílias já estão voltando aqui para os kibbutz, mas ainda, obviamente, não em propriedades como essa aqui que eu estou mostrando. De novo, faixa de Gaza lá no fundo, né, 1,5 km daqui mais ou menos. Então foi uma das cidades atacadas. Naquele dia, os militantes do Hamas atacaram por 35 pontos diferentes, né, da extensão da fronteira da faixa de Gaza. Aqui não é uma situação normal, mas alguns residentes começam a voltar. Nós temos, no entanto, ainda 200 mil israelenses que estão em hotéis e outras acomodações financiadas pelo governo, porque eles tiveram que sair tanto dessa região aqui, ao lado da fronteira da faixa de Gaza, como também tiveram que sair lá da fronteira norte, a fronteira com o Líbano. Eles tiveram que deixar essa região e lá no norte, onde eu pretendo passar ainda essa semana, a situação é muito mais tensa do que por aqui, porque aqui o exército de Israel conseguiu dilapidar muito a capacidade de ataque do Hamas. Então hoje não temos aqui, eu não ouvi, desde que eu cheguei aqui na sexta-feira, eu não ouvi, por exemplo, mais nenhuma sirene, como eu ouvi muito aqui em outubro do ano passado, logo no início da guerra, porque o Hamas tinha uma capacidade de lançar muitos mísseis para essa região, justamente aqui onde eu estou. E agora não temos mais isso, porque as forças de defesa de Israel, nos ataques que fizeram ali contra o grupo palestino Hamas, conseguiram dilapidar muito as possibilidades deles atacarem com morteiros, com mísseis. Então, é uma situação bastante diferente e algumas pessoas já se sentem confiantes para voltar aqui para o kibutz. Por exemplo, ali no fundo, vocês veem que tem alguns carros dos residentes aqui, mas é uma situação ainda muito traumatizante, né? As pessoas daqui estão muito traumatizadas e eu falei agora há pouquinho, justamente inclusive com uma mãe de 2 sequestrados que foram tirados desse kibutz onde eu estou e continuam lá na faixa de Gaza. Essa é uma situação muito tensa e muito complicada, inclusive para o governo israelense. Ontem eu acompanhei aqui 3 manifestações diferentes de familiares dos reféns exigindo uma postura mais ativa aí do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para que ele fizesse algum tipo de negociação para trazer esses reféns de volta para casa. É uma situação muito complicada, inclusive do ponto de vista político e, obviamente, também aumenta muito, neste momento, uma pressão internacional, inclusive, sobre o governo Netanyahu por conta do altíssimo número de pessoas mortas na faixa de Gaza. Estamos falando de mais de 30 mil mortos e 170 mil feridos. Essa semana, que acabou ontem, foi a semana que marcou aí esse número bastante alto de 30 mil pessoas mortas na faixa de Gaza, em sua grande maioria civis, mulheres e crianças, Renan. Esse foi o nosso correspondente Américo Martins, nos trazendo um panorama do olhar, né, dele ali em loco, em um kibutz que está muito próximo da faixa de Gaza. O Américo trouxe para a gente também o que a gente pode projetar. Estamos muito longe desse fim da guerra ainda, de um cessar-fogo, e a situação ainda segue muito complicada por lá. Américo, obrigado mesmo por essa nossa conversa. A gente volta a conversar ao longo da programação.